Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações do Fogão, bastidores aí sobre John Textor e o elenco do Botafogo. Rapaziada, já deixe seu like aí, vamos embora para a notícia. Como está a relação entre Textor e clube social. E o sentimento, ouvindo várias fontes lá do clube social, é que o clube social não quer mais o Textor no comando da SAF. Né? Esse que é o feeling lá no momento. Só que aí, qual que é o negócio? O clube social também não quer assumir o comando, né? E já está meio que em busca ali de novos interessados para a SAF. É uma matéria grande, muito extensa, eu recomendo a leitura lá no espn.com.br, entra lá na página do Botafogo, é uma ótima matéria. E qual que é o plus dessa matéria? Nós ouvimos o John Textor, né, que é um cara de difícil contato, assim, né, um cara muito ocupado. O WhatsApp dele, eu imagino que tenha mais mensagem que o do Hernan, assim, por exemplo. Então, né, mas ele respondeu. Hoje em dia tem mais. Ele respondeu, né, um contato com a gente e deu uma excelente resposta, né, sobre essa questão. E se o John Textor deixar o comando da SAF e o clube social assume? E ele deu uma resposta muito forte, inclusive ele gosta, né, de usar os outros rivais cariocas, assim, para dar algumas alfinetadas, assim. E aí ele disse, aqui não é o Vasco. Porque, né, citando aquele exemplo, né, até tá aí a resposta, não vou ler tudo, porque vale a pena o torcedor do Botafogo entrar lá e ler a manifestação completa do Textor, que é muito importante nesse momento, né, nesse momento de crise dentro e fora de campo. Porque o que aconteceu no Vasco foi exatamente isso. A 777 saiu e quem assumiu o Vasco foi o clube social, né, por meio do Pedrinho, que agora está em processo aí de encontrar um novo comandante para a SAF. Isso pode acontecer no Botafogo? Bom, o clima dessa reunião de segunda-feira de aprovação de contas foi que o clube social não quer mais que o Textor siga no comando. Então, para entender bem os bastidores e ver a resposta completa do Textor, recomendo muito a leitura da matéria que está no espn.com.br. Mas, cara, pra que o Textor? O Botafogo não tá bem nesse momento, vive uma crise, vai querer citar o Vasco pra desviar o foco e a atenção. Pra que ele vai querer falar isso nesse momento? Uma estratégia muito já batida também, né? A comunicação dele é agressiva, ele gosta dele mesmo fazer, né? Não por meio, vamos dizer, de assessores, né? Ele mesmo quando dá as caras assim, ele gosta de falar e ele fala do jeito Textor, né? A gente tá acostumado assim, ele não mete palavras. Um bastidor interessante dessa história toda, desse imbróglio todo que está hoje no Botafogo, fica a cargo de quem hoje trabalha na direção de futebol, né? De quem hoje ocupa cargos estratégicos e que tem que, teoricamente, também tomar decisões. Muitas vezes, essas decisões elas acabam ficando muito dificultadas, né? Elas são difíceis de você tomar, porque você tem o Textor, que ele é um centralizador, sempre foi centralizador, e você tem os conselheiros, você tem o clube associativo, que também existe, e a gente já falou muito sobre esse modelo, tem muita gente que chama de modelo arcaico, de que conselheiros dão muito pitacos no futuro do clube. Então, por exemplo, hoje, quem está numa posição estratégica, como vou citar um nome aqui, que é o Alessandro Brito, acaba tendo o seu trabalho dificultado. Por quê? Porque tem que decidir treinador, tem que decidir se vende jogador ou não, tem que decidir se contrata ou não, só que existe um muro hoje entre Textor e o clube associativo, que não quer mais a presença do Textor, e aí tem essa situação. O que você faz? Que tipo de decisão você toma? Então, assim, é muito difícil hoje você tomar decisões dentro do Botafogo, mesmo você tendo cargo estratégico, porque existe essa guerra, entre aspas, dentro do clube. Ô, Chico, e tem uma outra matéria lá da relação do Textor com a Eagle. Com a Eagle. Exatamente. Como se não bastasse a briga clube social contra Textor, ainda tem uma briga do Textor contra a Eagle, né? Que é o grupo, né, multiclubes ali. Como se sabe, já foi, né, noticiado muitas vezes nos últimos meses, o Textor perdeu o controle, né, do grupo internacional da Eagle. Ele permanece dono do Botafogo através de um subgrupo da Eagle, que é o dono do Botafogo, mas o Textor já não é mais controlador. Inclusive, teve uma mudança importante no controle da Eagle, né, internacional, que é a Eagle Bidco. Ela foi assumida agora por uma consultoria inglesa chamada Cork Gully, que é especialista em lidar com essas situações complicadas financeiras, falências, esse tipo de coisa.
E a Cork Gully emitiu um comunicado, né, na semana passada, tentando tranquilizar os clubes, dizendo que nada muda, vamos dizer, na diretoria dos clubes, no controle dos clubes, eles seguirão sendo independentes. Só que nesse mesmo comunicado, no pé dele, vem assim: se você tem interesse em comprar algum dos nossos ativos, envie um e-mail para, e colocaram lá um e-mail. Então aí, tá aí a oportunidade, se você tem sonho de comprar o seu time de coração, seja ele Botafogo, Lyon ou o time da Bélgica, o RW, tá aí, é só enviar um e-mail para a Cork Gully e iniciar as negociações. Chegou a tua oportunidade. É agora, hein? É agora. É agora que eu me livro de você. Sacanagem, hein? Toda oportunidade você quer me livrar de mim, né? Mas você ia me levar pra ter teu assistente lá, né? Ia levar. Obrigado. Ia, sim. Aí, tentando ser o mais sucinto possível sobre essa novo capítulo da briga entre Eagle e Textor, exaltar também o trabalho do Diego Garcia, né, nosso capturador de processos judiciais, do Thiago Cara, nosso editor lá do site, que me ajudou também a ler tudo, entender bonitinho ali. O que acontece agora? Havia uma execução na justiça da SAF do Botafogo contra a Eagle, cobrando uma dívida de 139 milhões de reais. Isso já desde o ano passado. E demorou um tempo, o processo tramitou na justiça, e aí a Eagle foi citada e agora entrou com um contra-ataque, tentando suspender essa execução. O que a Eagle alega, sim, tentando ser o mais sucinto possível, que essa dívida de 139 milhões está errada. Que, na verdade, a SAF do Botafogo estaria cobrando 12 milhões de euros a mais, 12 milhões de reais a mais. Então ela admite que tem a dívida de 120 e tantos milhões, só que está 12 milhões errada. Só que aí, em seguida, eles elencam mais de 70 pontos, a Eagle elenca mais de 70 pontos de como, segundo, isso não sou eu que estou dizendo, é o que está no processo, estou só relatando o que está no processo. Mais 75 pontos de como foi o próprio Textor que levou essa situação a acontecer. Entre várias coisas que a Eagle descreve a situação do Botafogo como estarrecedora, usa palavras muito fortes assim, para falar do que está acontecendo nesse momento. E aí, um ponto interessante do processo é que a Eagle diz que essa dívida foi feita em transações de Zé com Zé. Você já ouviu esse termo? Não. Não? Uma transação de Zé com... foi usada no processo, que é para dizer assim, a dívida foi feita de você emprestando dinheiro para você mesmo. Tipo o Chaves comprando suco de tamarindo. Perfeito. Assim, pro fã de esporte entender, é o Chaves comprando suco de tamarindo. E no processo, é até muito interessante, porque no processo são anexados vários documentos que mostram como os empréstimos foram feitos ali na rede multiclubes, né? Envolvendo Botafogo, Lyon e tal. E assim, quem está emprestando? Aí tem lá a assinatura virtual, John Textor. Quem avalizou o empréstimo? John Textor. Quem está recebendo? John Textor. Então, esse é o argumento da Eagle, que foi, através de empréstimos Zé com Zé, foi feita uma dívida gigante, e aí a Eagle usa o termo mais forte, que isso tudo foi feito pelo Textor para tomar o controle da SAF do Botafogo, né, se manter, se perpetuar no poder da SAF do Botafogo, na mão grande. Né? Esses são termos fortíssimos, né? Mão grande. Então, exatamente. Até por isso, nós tentamos entrar em contato com o Textor de novo, né? Porque, obviamente, ele tem o direito a responder essas acusações muito fortes que são feitas pela Eagle. Infelizmente, ele não nos retornou dessa vez. O espaço ainda está aberto, caso ele queira se manifestar, né? Nós vamos dar a posição dele em on completa, fazer novas matérias, seguir acompanhando o caso, porque certamente a SAF do Botafogo, né, vai seguir na justiça, vai responder esse processo, né, teremos a resposta, mas a situação está muito complicada lá entre SAF e Botafogo, Eagle, Botafogo Associativo. Enquanto isso, o time também está mal em campo, né, precisa de reforços, precisa de novo técnico, só que é um cenário realmente muito complicado para a tomada de decisões para o futuro da temporada. Ainda sobre o Botafogo, eu queria saber, primeiro depois, viu, Bruno, da questão do Arthur Jorge lá com o Braga, se chegaram a um acordo ou não, tá? E tem salário atrasado? Na verdade, é o direito de imagem. 2 meses de direito de imagem atrasado. De novo isso, né? No terceiro mês, vale lembrar que o atleta que quiser entrar na justiça e pedir uma rescisão indireta consegue. Tanto que vale lembrar, foi em janeiro que o Danilo ficou com 3 meses de direito de imagem atrasado. Ele chegou a cogitar na justiça para rescindir com o Botafogo, e até o que alimentou a questão dele ir para o Palmeiras. Foi aquela época, teve esses burburinhos, mas não teve nada na ocasião. E aí o Botafogo está com 2 meses de direito de imagem atrasado e o FGTS também em atraso. Então tem essa questão, além do Textor com a Eagle e tudo mais, direito de imagem atrasado. Muitos agentes já estão entrando na justiça porque não recebem seus direitos de comissão, tudo mais, e negócio. E isso é uma coisa que se perpetua ao longo de muito tempo.
Então é uma situação que está bem desagradável no Botafogo e que está pegando muito mal os bastidores. Muitos agentes não querem fazer negócio, colocar seus atletas no Botafogo, renovar o contrato, que a gente fala aqui, eu trouxe a informação do Barbosa, que chegou a ter a renovação encaminhada com o Botafogo por mais tempo, contrato do Barbosa e do Alex Telles. Isso pode fazer com que o jogador saia livre? Não, ou é se for o salário? Acho que direito de margem Direito de margem é a partir do 3º mês. Você pode entrar com pedido de rescisão. Tá. Mas aí, explicando a questão do Barbosa, ele até chegou a dar entrevista falando, eu quero ver se vai ter um projeto consolidado, se o Botafogo vai disputar títulos. Então isso pesa para que esses jogadores que estão em fim de contrato com o Botafogo coloquem um pé atrás em uma possível renovação. Então tudo isso deixa uma situação bem complicada. Então,